Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje, 14 de março de 2022, gravo aqui o fechamento da semana prévia e os dados mais importantes dessa semana que está começando. Vamos lá. Aquilo que a gente sempre coloca, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Infelizmente, o tema que ainda prevalece no mundo é a guerra, né, Rússia e Ucrânia. A ideia do vídeo é mostrar o que isso impacta nos principais ativos financeiros, né? Então, o conteúdo desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a guerra e seus impactos. Vou falar sobre o comportamento do ouro e do dólar, também da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Vou comentar sobre a super quarta, né, sobre o evento do Fed e do Copom, o desempenho das bolsas americanas, o saldo estrangeiro da B3 e também a situação do Ibovespa. Aqui está meu canal, né, para aqueles que não conhecem, tem vários vídeos educativos e aqueles que se interessarem, inscrever no canal, né? Bom, eu comecei a gravar desde a semana passada os vídeos sobre o imposto de renda. Já tem o primeiro vídeo, essa semana vai subir o segundo vídeo para aqueles que declaram seus investimentos e as aplicações financeiras, né? Bom, então vamos falar sobre o impacto da guerra no mercado, né? Bom, então assim, o que acontece? A gente não sabe se a guerra vai continuar, a gente não sabe se vai ter algum tipo de acordo de paz, né? Enquanto isso não for solucionado, o que a gente vai ver é um mercado extremamente volátil, né? Extremamente volátil em virtude das incertezas, né? A Rússia, em virtude das sanções, vai entrar numa crise de liquidez, porque seus ativos foram bloqueados, né? Isso vai ter impactos. No longo prazo, como eu acabei de falar, totalmente incerto. E eu acho que o mais importante, a mensagem que eu venho transmitindo nas últimas atualizações é que a gente precisa reduzir o risco da carteira, né? Porque nesses momentos de incerteza a gente precisa ter uma carteira um pouco mais tranquila, né, para enfrentar o cenário complicado atual. Então, a gente vem comentando, né, que tanto o ouro como o dólar e as commodities, elas devem ter um bom desempenho. A gente precisa ser muito seletivo no mercado acionário e eu acredito, né, principalmente no Brasil, né, com a taxa Selic subindo para próximo de 12%, a gente tem que manter caixa, um caixa até acima do que seria o normal, uma situação normal, e também aproveitar os títulos de inflação com vencimento um pouquinho mais longo. Tá? Lendo semana passada a atualização, esse gestor aqui chama Pedro Cerise, ele escreve essas duas séries na inversa, tá? Inclusive eu recomendo para vocês, o custo é muito reduzido, né? E ele faz uma análise macroeconômica assim, bem rápida e que é muito útil, né? Sugiro para vocês. E ele fala, né, que o cenário atual talvez seja o mais complexo de toda a carreira dele, né? Só para a gente ver que juntando, né, esse cenário de inflação alta com os juros muito baixos que vão começar a subir agora, mais a guerra, mais a desglobalização, né, que foi começada há um tempo atrás, isso vai gerar impacto em tudo, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ouro. Na semana passada, né, o ouro tinha subido fortemente, né? E aqui, apesar dele praticamente ter fechado no mesmo patamar, né, em torno de 1.964 dólares, ele chegou a bater 2.100, 2.060, né? Então, claramente o viés do ouro é de alta, né? Não tem dúvida, né? A gente tem que entender que em cenários de inflação persistente, né, em cenários de guerra, o ouro tende a se valorizar. Né? Eu mostrei para vocês esse estudo, né, já não é novidade para vocês, que
No rompimento dessa faixa aqui, né, de 1960 que a gente está, o ouro pode explodir, né? A gente não sabe a que ponto ele vai chegar, né? Nesse estudo, o autor sugeriu $9.000, eu acho meio exagerado, mas tudo é possível. O importante é que o viés do ouro é de alta, né? Uma coisa importante é que em cenários de inflação, o ouro tende a se valorizar. Só que, em geral, o ouro ele acaba não tendo a correção perfeita pela inflação, tá? Aqui eu já tinha colocado na semana passada, né? O ouro na cotação, isso em 2011, o ouro na cotação oficial e aqui na cotação descontada da inflação, né? E se a gente observar, o pico do ouro no valor nominal agora está mais alto, né, do que lá atrás. Só que o pico descontado da inflação foi antes. Então a gente tem que ver que durante o processo inflacionário o ouro é uma boa alternativa, porém a gente acaba não tendo a correção total pelo ouro. E lembrar isso aqui é uma coisa importante, né? Todas as vezes que os juros vão começar a subir, o ouro tende a cair, né? Então eu acredito que mais para frente, quando as taxas de juros realmente começarem a ficar bem mais altas, é possível que o ouro pode recuar, tá? Então a gente vê que tem duas forças contrárias na direção do ouro, tá? Bom, o dólar semana passada subiu fortemente, né? Chegou. Essa semana praticamente ficou estável. Mais uma vez, a tendência do dólar index é de alta, né? Petróleo simplesmente explodiu na semana passada, bateu $140, né? Porém, depois recuou e agora na abertura já do pré-market está em torno de 108. Então essa gangorra do petróleo vai continuar, né? E isso impacta diretamente, né? A gente viu que a Petrobras anunciou um aumento de quase 20% no preço dos combustíveis. A soja também já tinha comentado com vocês, ela já tinha subido fortemente nos últimos meses, né? E agora mantém em preço elevado por volta de 1.670, né, dólares, né? Já o trigo tinha subido fortemente na semana passada, né? Que a gente tinha comentado, chegou a bater 1.209. Na semana passada subiu ainda mais, né? Bateu 1.362, porém recuou, né? Então o que a gente vai ver nas commodities é isso, uma oscilação muito grande, que é essa volatilidade enquanto a gente não tiver uma resolução, né? Uma coisa importante que a Rússia e a Ucrânia, né, elas são produtoras de commodities agrícolas, principalmente trigo e milho, né? Mas outra coisa importante é a produção de fertilizantes, né? Esse NPK aqui, eu não sou especialista, mas a gente tem lido muito sobre isso, né? Que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são os três principais componentes dos fertilizantes. E aqui eu só coloquei o potássio, que é o mineral mais problemático, né? A gente vê aqui, ó, praticamente só a Bielorrússia e a Rússia são altamente produtores mundiais, né? E o Brasil, segundo consta na mídia, né, a gente tem estoque para mais 3 meses. Então isso pode impactar, né, na produção da próxima safra, especialmente se a guerra não for solucionada, né? Então a gente pode ter realmente preços ainda mais altos das commodities agrícolas. O grande problema desse aumento do preço das commodities, né, é que a gente passa a ter mais inflação, né? E mais inflação, aquilo que eu tinha comentado na semana passada, por enquanto a inflação dos Estados Unidos tinha ficado em segundo plano, porém a gente vai ver com a chegada agora da reunião do Fed na próxima quarta-feira, né, em virtude do processo inflacionário persistente nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? A gente vê que os juros de 10 anos nos Estados Unidos fechou semana passada em 1,74 e hoje pela manhã já está 2,10. Eu venho comentando com vocês, né,
que eu acredito, saiu aqui ó, de 1,74 para 2,10, eu acredito que nós vamos ver esse juros subindo fortemente durante o ano e possivelmente vai buscar aqui a casas de 3, 3,5 ou mais, né? Bom, o mercado achava que o Fed subiria agora 0,50, né, a taxa de juros, né? Porém, com a guerra, com as incertezas, é provável que ele vai subir só 0,25. Mas, obviamente, vai precisar subir esses juros em virtude do processo inflacionário. Então, na próxima quarta, né, a gente vai ter a reunião do Fed, que eu já comentei, e a reunião do Banco Central. De acordo com os analistas, aqui a gente deve subir 1%, 100 pontos bases, né? E a gente deve ir para 11,75. Por isso que é aquilo que eu comentei com vocês. Eu acho que no atual momento, com uma inflação prevista de 5%, que deve ser um pouco mais, 6, 7%, mas que a gente tem um juros, um DI pagando mais de 11%, acho que a gente tem que privilegiar nosso caixa, né? Ainda mais nesse cenário de incerteza. Passemos então aqui para as bolsas, né? Aqui está o gráfico da semana passada, né? A gente tinha perdido aquele fundo, tentou uma reação, só que essa reação foi tímida, já voltamos a cair, né? Eu venho falando para vocês que no mercado americano a gente está numa sequência de topos e fundos descendentes, o que configura uma tendência de baixo. Isso acontece tanto na Nasdaq como no S&P, também no Dow Jones, tá? Então, o mais provável no mercado americano é a continuidade da queda, tá? Ou, num cenário mais otimista, a estabilidade, né? Um caminho lateral. É óbvio que se as incertezas da guerra melhorarem, o mercado pode se recuperar, tá? Isso é uma possibilidade. Mas, graficamente, por enquanto, a tendência é do cenário de queda, né? Então aqui, eu coloquei aqui, ó, fiz uma comparação dos últimos 3 meses, tá? Então aqui, ó, a Nasdaq caiu quase 20%, o S&P 10%, o Dow Jones 7%, isso nos últimos 3 meses, né? E aqui, ó, a Bolsa Brasileira, negociada em Nova York, subiu 15%. Aquela migração natural que a gente vem comentando nas últimas atualizações. Só que aqui eu coloquei uma coisa importante para vocês, né? Se os mercados americanos, os índices, né, estão oscilando entre 10% e 20% a queda, né? Se a gente comparar aqui, olha, por exemplo, o Mercado Livre caiu 22%, Nubank caiu 40%, a Netflix caiu 43%, Facebook caiu mais de 50%, quase 50%, né? E outro ativo, a Square, também caiu 43%. Então, assim, a gente já está tendo uma correção significativa no mercado americano, tá? Se os índices caíram entre 10% e 20%, várias ações já despencaram mais de 30%, 40% até 50%, tá? E aquilo que nós comentamos, né? Com as sanções à Rússia, o mercado tem vindo muito para o Brasil. Eu comentei, né, sobre esse índice na semana passada, que os ativos da Rússia saíram e possivelmente o Brasil vai ter um aumento. Aqui estão meus livros, né, que são comercializados na Amazon para aqueles que tiverem interesse. Bom, e o dólar no Brasil? Se o dólar índice, que é o dólar frente às outras divisas no mundo, está em alta, aqui no Brasil o dólar está claramente embaixo. O real está se valorizando, né? E aqui a gente tentou um repique no dólar, mas voltou a cair, né? Praticamente a gente está fazendo um fundo duplo aqui no 5. A gente pode voltar a subir nesse fundo ou cair. O dólar nessa faixa de 5, eu venho comentado com vocês que eu acho que pelo cenário atual, é uma zona de compra, porém, pelos fatores que eu vou comentar agora, o dólar pode continuar em queda, tá? Então tá aqui. Fatores para alta, eu mostrei na semana passada, praticamente não mudou nada, né? E os fatores para queda, esses fatores aqui, ó, de queda, que estão levando ao dólar perder força aqui no Brasil, né? O Brasil é um grande exportador, né, de commodities,
as commodities estão em alta, entra muito dólar no Brasil, o fluxo para B3 está em alta, por isso que a Bolsa Brasileira está subindo muito, e a questão do carry trade, né, que eu venho falando para vocês. O investidor pega um dinheiro muito barato lá fora e aplica no Brasil para receber 11, 12%. Então, assim, as forças de curto prazo estão falando para o dólar cair um pouco mais. Porém, aquilo que eu comentei, esses aqui são os fatores para alta. Então, eu acho que o dólar é possível que ele fique oscilando em torno de 5, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas eu acho que no patamar de R$5 é interessante você manter aquela proteção que a gente sempre comenta no canal. Tá? O fluxo para B3 em março continua ainda alto, né? 8,4 bi. Nos últimos 2 meses, mais de 60 bi. Tá? E aquilo que eu comentei na semana passada, né? Que do gap entre o Ibov e o índice de small caps. Basicamente, as small caps no Brasil, não só as small, como as mid caps também, né? O varejo brasileiro, as empresas de real estate, né? Que é o setor imobiliário, as pequenas empresas mesmo, né? Elas praticamente foram dizimadas, né? As empresas caíram aí 60%, 70%, 80%, né? Então, é possível que num futuro próximo, na hora que a gente tiver uma estabilidade maior do mercado, é possível que essas empresas possam ter uma melhor recuperação, tá? Agora eu vou comentar rapidamente no Profit. Então eu vou comentar aqui com vocês primeiro o Dow Jones, né? Então o Dow Jones ele fez um pico no comecinho do ano, né? De lá para cá caiu mais de 10% e aquilo que eu venho comentando com vocês, né? Claramente a gente entrou numa tendência de baixo, né? Topos e fundos descendentes. Eu comentei com vocês, o mais provável é que a gente volte a cair e fazer novo fundo, tá? A possibilidade de andar lateralmente ela existe e eu só acredito numa recuperação do mercado se essa incerteza da guerra passar. Também comentei, né, sobre o dólar, né? O dólar aqui no Brasil, ele vem numa tendência clara de baixa, né? Tentou um repique mais forte aqui, há 2 semanas atrás, só que voltou a cair. Apesar dessa alta na última sexta-feira, né? O volume financeiro foi baixo, né? Então, dólar deve oscilar por volta de 5. Tendências, forças de curto prazo pode empurrar o dólar um pouquinho mais para baixo. E lembrando que existem forças maiores que podem, de uma hora para outra, dar uma porrada no dólar para cima, se aquelas forças de curto prazo pararem de pressionar a moeda, né? Então, assim, resumo do dólar, eu acredito que nessa faixa de 5 é interessante para a gente compor a nossa carteira protegendo os demais ativos. Já o Ibovespa, né? Eu comentei com vocês que eu acreditava que na semana que passou, se o mercado americano ajudasse, a gente poderia romper a faixa dos 115 mil pontos em direção a 120 mil pontos. Porém, a gente viu, né, que a guerra, houve um agravamento do cenário de guerra, né, e as bolsas americanas caíram, né, o que pressionou a bolsa brasileira, né. Então a gente teve uma queda forte na segunda-feira passada, depois a gente tentou uma recuperação na quarta e nos últimos 2 dias a gente voltou a cair. Então está naquele cenário que eu comentei que seria uma possibilidade, o cenário lateral, tá? Bom, o que a gente pode esperar para a próxima semana? Mais ou menos o que a gente comentou na semana prévia, né? A gente ainda pode subir se o cenário externo melhorar, né, romper a faixa dos 15 pontos, 115 mil pontos. Eu ainda acho que esse é o cenário um pouco mais provável, né? A gente também pode continuar na faixa lateral, nesse movimento lateral, porém, no gráfico semanal, a gente teve uma barra não tão ampla, mas um pouquinho mais de força preta,
que é uma barra de conotação negativa e com um volume financeiro um pouquinho maior, tá? Porém, a gente está ainda encaixado naquela faixa entre 109, 110 até 115 mil pontos, tá? Então, assim, a barra da semana passada, ela me deixa um pouquinho mais preocupado com o movimento de alta do Ibovespa, tá? Porém, a gente tem que ver qual que vai ser a resposta dessa semana, tá? Então, assim, acho que se na semana passada a gente tinha uma expectativa mais altista, nessa eu fico um pouquinho mais precavido, né? Especialmente pelo cenário externo. Então, acho que agora a gente vem comentando, né? É a hora da gente ter mais cautela, da gente aumentar a caixa, ter um pouquinho de posição em ouro, em dólar, ser muito seletivo no mercado de ações, né? E talvez no futuro, quando essas incertezas passarem, a gente passar para uma carteira um pouquinho mais arriscada. Para finalizar, eu queria aquele que eu mostrei para vocês, né? Como algumas ações no Brasil foram praticamente dizimadas, né? Tanto varejo eletrônico como varejo físico, né? Esse aqui é o gráfico da loja Renner, né? Que é considerada pelos analistas um dos ativos mais premiums no varejo físico no Brasil, né? Desde a pandemia, né? O ativo não consegue se recuperar e agora ainda piorou bastante, né? Está negociando em níveis, por exemplo, lá antes da pandemia negociava R$54, fechou semana passada a quase R$20. Isso vai acontecer com várias outras empresas, né? E também no mercado imobiliário e tudo. Então, aquilo que a gente tem comentado, né? O que tem subido muito no Ibovespa são as ações vinculadas a commodities, os bancos, né? O capital estrangeiro tem ido muito para essas empresas maiores e as mid caps e as small caps praticamente foram largadas. Até quando isso vai acontecer a gente não sabe. Mas eu considero que existem excelentes ativos que foram muito depreciados, né? E que podem fazer uma carteira visando o longo prazo, né? Visando aí mais de 24 a 36 meses. Nessas horas é interessante vocês buscarem ajuda, né? Nas casas independentes de análise, nas próprias corretoras, para começar a montar posição em alguma dessas ações que vocês podem ter um lucro importante. Todavia, não esquecer, né, que a gente está num cenário de muita incerteza, e uma ação que hoje, por exemplo, está negociada a 22, ela pode cair ainda mais para 18, 17, 15, para depois voltar a subir, né? Então, o que eu sugiro para vocês é muita cautela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitado, dê um like, compartilhem com os amigos e até uma próxima. Muito obrigado.